Coelho, sócio e diretor da 20 Partners, falando sobre o fato relevante do VISC. Fazia tempo que você não participava, né, Rodrigo? Pelo menos do Fatos Relevantes. Muito legal ter você aqui, viu? Muito bom mesmo. Eu que fico feliz aqui pelo convite, o prazer poder participar e explicar um pouquinho dessa transação. Realmente um tempo aí que eu não vim aqui, mas que bom que eu fiz essa transação aí, estamos aí para poder explicar. Bom, estamos aqui gravando esse comentário um pouquinho antes do jogo, dia 9/12, e você fala, pô, esses caras antes do jogo vão gravar? Você está ouvindo aí, tem até gente fazendo reforma antes do jogo, que você está ouvindo umas marteladas, mas tenho certeza que não vai ser um problema para a gente compreender. Vamos aproveitar a oportunidade para entender melhor esse fato relevante e o que se espera do fundo. O Rodrigo, eu terminei a conversa com o Carras perguntando assim, como foi essa experiência de comprar junto com outros dois fundos, e não é só comprar, agora é tomar as decisões estratégicas, acompanhar a gestão e tal. Então, antes da gente falar do ativo, eu queria que você falasse dessa experiência. Todos os outros shoppings, quase todos os outros shoppings do VISC, vocês são sócios, tem outros sócios, assim, nesse ponto não é uma novidade. Mas ter dois fundos imobiliários de características semelhantes, milhares de cotistas e tal, foi diferente do que outras experiências? Foi sem dúvida, Arthur. Foi talvez uma das transações assim, mais complexas que a gente tenha participado, não sobre a ótica apenas dos compradores, mas também dos vendedores, né? Na ótica dos compradores, eram 3 fundos imobiliários, como você mencionou, né? O VISC11, o XPML e o MOL11, que juntos estavam fazendo a compra de 100% de um ativo. Esse ativo ele era de propriedade da BR Malls, que está num processo de fusão com a Aliança Sonae, né? E essa transação está envolvida justamente com essa fusão, né? Tem a ver com essa fusão, porque o motivo da venda pela BR Malls é para poder facilitar a aprovação do CAD no processo de concentração, de fusão, por conta da concentração de ativos, já que a Aliança ela é uma proprietária de um imóvel relevante em Campinas, que é o Shopping Parque Dom Pedro, né, que é um ativo super relevante, e se junto com o Campinas Shopping geraria uma concentração superior à que o CAD permite. Então a gente teve que a negociação se deu de 3 partes de um lado, com 2 do outro lado da mesa, né, que indiretamente estavam a Aliança se envolvendo, mas a compra era diretamente da BR Malls. E você acomodar os interesses das partes, ainda que todos sejam fundos imobiliários que tenham interesses relativamente semelhantes, é sempre bastante complexo. Às vezes uma questão seja de uma diligência, de uma cláusula contratual, às vezes é mais relevante para um do que para outros. E a gente sempre tinha que tratar isso como um bloco de comprador para a ótica do vendedor, né? Então a gente sentava juntos, 3 compradores, sentava na mesa, decidia o que a gente queria fazer, propor, e a gente voltava para lá para negociar como um bloco só. E isso, sem dúvida nenhuma, essa acomodação envolveu um grau de desafio bastante elevado. E ela teve, no financiamento da operação, parte dívida, parte equity via emissão de cotas, e novamente, acho que é a terceira vez, né, que a 20 Partners faz isso, é a segunda vez que o VISC faz isso, tendo o vendedor como o principal comprador das novas cotas que financiam o projeto, né? Foi isso, a BR Malls foi a principal compradora das cotas, e ela se torna também uma cotista relevante do VISC? Sim, assim, essa transação, né, no momento de mercado que a gente está hoje, em que as cotas dos fundos ainda negociam com alguns descontos sobre a cota do valor patrimonial, né, inclusive depois das eleições a gente teve aí um impacto em preço até maior aí das cotas dos fundos, é muito desafiador você conseguir levantar capital para você fazer emissão. Esse instrumento que é o vendedor subscrever cotas do fundo, ele é um instrumento que você consegue, de fato, viabilizar, fazer transações sem que você precise efetivamente de um volume de capital muito relevante vindo do mercado. Então, a gente já tinha utilizado, como você mesmo lembrou, na transação do ano passado com a Ancar. Depois, através do Vino, a gente fez uma transação semelhante, envolvendo ali com a compra da Globo. E agora, essa transação também envolve um componente em que o vendedor ele configura aí com um pedaço das cotas do fundo, em que nessa transação direta com a gente foi basicamente a parcela aí de cerca de 90 milhões de reais do fundo, em que o vendedor ele adquiriu diretamente na oferta primária do VISC, né? Então é uma situação em que ele precisava vender o imóvel, precisava mesmo por uma questão regulatória, mas não por uma questão de necessidade de caixa.
Então, ele vende e não recebe todo o dinheiro, né? Porque, por outro lado, ele pega esse dinheiro e compra cotas do fundo. Mas passa também a ser um cotista, receber o fluxo de rendimentos e tal, gerar um caixa para ele, e indiretamente continua participando do shopping dele e de vários outros do portfólio. Exato, isso inclusive eu acho que corrobora, né, a qualidade do portfólio dos fundos imobiliários de shopping, né? Porque no final, a partir do momento que a empresa aceita, né, ser cotista do fundo, é porque ela está confortável com aquele portfólio de ativos que estão ali dentro. Inclusive foi uma das frases até que o próprio Rui Kameyama, que é o CEO da BR Malls, comentou na transação do lado lá da BR Malls, é que ela já conhece a grande parte desse portfólio de ativos e é confortável com esses ativos, né? Então, isso reforça também a qualidade dos nossos ativos, em que você tem aí hoje um cotista importante do fundo, que é um player estratégico do mercado, que conhece dos ativos e tem a segurança de conseguir comprar as cotas, né? E nessa transação, né, Arthur, quando a gente faz essa questão da troca de cotas, a gente procurou fazer dessa vez um modelo em que a gente fez laudo de avaliação dos imóveis, do imóvel que foi adquirido, e o laudo de avaliação atualizado do portfólio dos ativos do VISC. E fez essa troca de ativo por valor patrimonial por patrimonial, vamos dizer assim. Isso, na prática, fez com que o valor de emissão até ficasse um pouco acima do valor patrimonial da cota do fundo, né? Então, no limite, a gente está emitindo cotas, a gente deu, de certa forma, o direito de preferência para os cotistas atuais do fundo exercerem, se quisessem, mas como a cota estava até acima do valor de mercado, teve um exercício de direito de preferência relativamente baixo, no caso do VISC, e aí a subscrição acabou sendo majoritariamente do próprio vendedor dos ativos. Ela sairia a valor patrimonial de qualquer maneira, né? Foi essa condição negociada lá com a BR Malls, e pelo que você está falando, ela saiu até um pouquinho acima do valor patrimonial depois da reavaliação de todos os ativos. Exato. Na verdade, a gente fez, para fins dessa transação, né, uma reavaliação dos ativos, que foi feita de forma privada, né, então não foi feito no âmbito da reavaliação que a gente faz anual, que é divulgada só agora no final de dezembro. Então foi feito no meio do ano, ali, que foi quando a gente estava nas fases finais de negociação, e aí isso foi utilizado para referenciar o preço da troca de um ativo por outro, então acabou ficando, no caso do VISC, a um valor de 115,76 o valor da cota, quando o patrimônio agora é de 114,93, né? Então ficou um pouquinho acima. E a outra parte que financiou a aquisição foi uma dívida, né? Foi a estruturação de um CRI. É baseado nos contratos do próprio shopping? O shopping é dado em garantia ou os outros fluxos do fundo que entraram? Não, foi o próprio ativo mesmo, a estrutura acho que bem convencional que a gente utiliza quando a gente faz uma alavancagem, em que a gente faz um pagamento a prazo para o vendedor e o vendedor securitiza esse pagamento recebendo à vista o valor para ele. E o fundo passa a ser o devedor, então, desse CRI, que no caso do VISC é uma transação de 135,8 milhões de reais. Entendi. Então, a gente fez ele em duas tranches. Uma tranche mais curta, de 2 anos, que a gente tem a intenção de pré-pagar ela, então logo tem a condição de mercado para você fazer novas emissões, no valor de 41,2 milhões, e uma tranche, que é a principal, de 82,3 milhões, que é o que a gente pretende carregar, um prazo de 12 anos, com pagamentos aí, mensais. E elas não têm carência, elas já saem sendo pagas desde agora? Os juros não têm carência, mas principal tem carência de 2 anos e uma taxa de IPCA mais 7,65. O que acabou sendo até uma taxa ao padrão de mercado de agora, né, que o mercado piorou, acabou ficando uma taxa muito boa, porque a gente tinha negociado um teto para o volume da alavancagem, que era um spread sobre a NTNB, e naturalmente, porque como o mercado piorou de crédito e de preço de NTNB, os yields acabaram subindo muito, especialmente em função do período pós-eleitoral, a gente bateu no teto do que tinha sido negociado, então a gente fechou nesse IPCA mais 7,65. A gente acredita que se fosse fazer uma transação hoje a mercado, você faria uma emissão acima de 8% de taxa, dado o risco que existe de mercado. Sim. Então não são contratos de locação que dão lastro, né? Você faz uma compra parcelada e aí o que o fundo tem a pagar para o vendedor é que é securitizado. É como se fosse, de fato, comparando com uma empresa, com uma companhia, é como se o investidor desse CRI estivesse comprando o risco fundo, o risco de fluxo de caixa do fundo em si, e não do contrato de locação com a empresa A, B ou C.
Exato. Só que na prática, né, o que você faz como garantia da transação, né, e não como lastro, você dá o imóvel como garantia da transação. Né? Então, o vendedor, na hora que ele antecipa a parcela de compra e venda a prazo, ele entrega o ativo em garantia antes de concluir a transação com a gente. Né? E tem o que sempre se fala do carrego positivo, quer dizer, o custo dessa dívida é menor do que o fundo tem a ganhar com o fluxo de aluguéis. Eu vi no fato relevante que o cap rate da operação foi calculado em 9,5% ao ano. Exato. Esse também foi, acho que, um outro importante condição dessa transação, né? Quando a gente fez as avaliações, dadas as condições de mercado atuais, né, a gente conseguiu fazer uma compra que, na nossa visão, foi um preço bastante atrativo, que a rate de 9,5% está entre os maiores que a gente já fez aqui no VISC, né? Talvez entre os 3 maiores cap rates já praticados em todas as transações que a gente já fez até hoje. E justamente isso que acontece, né? O ativo vai ter sendo rentabilizado a 9,5% no primeiro ano, mas na nossa visão ele cresce até mais do que a inflação. Né? Historicamente, os shoppings crescem até mais em linha com o PIB do que com a inflação, então isso acaba sendo maior do que a inflação, enquanto a dívida ela é IPCA mais 7,65%. Então você tem um carrego positivo de você tomar essa alavancagem, razão pela qual a gente fez essa estruturação também envolvendo essa componente de alavancagem. E o cap ele vem alto por quê? O ativo ele vai demandar um cuidado a mais, vai demandar ainda um investimento, uma modernização, uma coisa assim? Não, na verdade é um ativo bastante, apesar de ser um ativo de 1994, né, um ativo que está bem cuidado, ele teve uma reforma da fachada recente, as condições internas estão super ok, não precisa fazer nenhum grande investimento, inclusive a gente fez laudos técnicos que comprovam essa questão. A questão do cap foi realmente uma circunstância de mercado. Por conta do mercado hoje está demandando um prêmio de risco maior, você acaba conseguindo comprar ativos com nível de cap mais alto. E justamente acho que o melhor momento para você investir, né? O momento que está no contraciclo. Se você tivesse numa fase, talvez de 2 anos atrás, onde tinha uma abundância de capital para o setor, muito provavelmente a gente estaria falando de transações aqui com cap rates abaixo de 8%. Né? Dado que hoje tem um mercado mais escasso de capital, tem poucos compradores que poderiam viabilizar uma transação como essa, a gente acaba conseguindo uma condição mais favorável para o fundo. É o eterno dilema do gestor, né? Quando o mercado está bom para ele comprar, não entra dinheiro no fundo com novas emissões e vice-versa. E aí essa operação... Pode falar. Não, e aí até a componente alavancagem ela entra muito também nesse sentido, tanto a componente alavancagem quanto a componente troca de cotas, né? Porque você faz uma transação que viabiliza comprar um ativo super maduro, resiliente, na nossa visão, qualidade muito, muito boa, no momento de mercado você vai comprar ele bem, ao passo que você não teria como captar dinheiro no mercado para fazer essa transação. Então você usa esse instrumento e no futuro você faz novas emissões e você consegue até desalavancar o fundo se for necessário. Né? Falo bastante isso, falei até agora há pouco também na conversa com o Carras, que o fundo imobiliário ele é um bicho parte financeiro, parte imobiliário, né? E a parte financeira acaba sendo proeminente principalmente nas fases ruins, né? Quando as condições do mercado financeiro não estão boas, juro alto e tudo mais, ele acaba penalizando o preço da cota. Essa operação em que o vendedor, que é um cara do mercado imobiliário, ele ancora a compra e aceita pagar mais caro do que a cota está sendo negociada no mercado, eu vou batizar isso de uma operação de imobiliário com imobiliário, sabe? É como se você falasse, por que esse cara não comprou cotas no mercado secundário, pagou mais barato, tem um desconto e tal? Lógico que ele poderia ter feito isso e pode fazer a qualquer momento, qualquer um pode comprar essas cotas, mas aquela cota que se você fosse emitir abaixo, acima do valor de mercado, ninguém toparia comprar. O vendedor ele topa comprar porque ele está olhando com a cabeça do imobiliário mesmo, né? Sem misturar com a parte financeira do investimento fundo imobiliário. Faz sentido essa linha de raciocínio? Total. Acho que a transação, nesse aspecto, ela óbvio, né? Isso não deixa de ser também diretamente um componente financeiro, né? Que tem até uma boa alocação de capital nesse sentido pelo lado do fundo, mas ela é de fato uma troca de um ativo imobiliário por outros ativos imobiliários ali que estão sendo feitos, né? Sem dúvida. Para o fundo, isso nasce gerando mais 1 centavo de rendimento, né? Aumentando o rendimento em mais um centavo. Quanto que era antes?
A gente estava com o range de rendimentos hoje do VISC de 74 a 76, e a gente tinha feito esse guidance só até o final de dezembro. E justamente estávamos esperando aqui as transações serem concluídas, né? Porque não só essa transação a gente já havia anunciado que estava em negociação, mas também tem uma venda parcial de um ativo, que a gente está também em fase final de conclusão. E aí dá essa ideia até o final do ano de divulgar um novo guidance, até por conta das novas condições de mercado. A gente vai esperar estar concluindo os orçamentos do shopping, a gente vai ter uma previsibilidade maior sobre o ano que vem, mas a nossa expectativa é que a gente consiga até aumentar esse range de rendimentos que a gente divulgou até agora. Agora, é importante só mencionar, né, que esse 1 centavo, né, ele já é, né, a transação toda completa, né? A nova emissão de cotas, você então teve mais cotas, você adiciona o resultado para dentro do fundo, você está diminuindo para um número maior de cotas de um lado, você tem o resultado financeiro da alavancagem que diminui o resultado que vem do shopping. Então, isso tudo já é o net previsto para o primeiro ano. Mas quando a gente olha isso aqui para um universo de tempo mais longo, na nossa visão, o benefício total para o fundo é até maior do que esse 1 centavo que foi colocado aqui para os próximos 12 meses. Mesmo considerando que passa as carências e começa a ter que amortizar a dívida? Se você amortizasse ela desde agora, provavelmente não mudaria o rendimento, não subiria nem 1 centavo. Posso entender assim? Sim. Acho que esse número, se você olhasse isso no horizonte de tempo aí, talvez de até 5, 10 anos, esse número ainda assim seria superior a esses 1 centavo. Então, à medida, quer dizer, daqui a um tempo você tem mais um desencaixe, né? Tem mais um gasto aí que é amortizar a dívida, mas o crescimento da receita esperada dos contratos de locação tal tende a equiparar com isso. A mais do que compensar. Exatamente. E outro detalhe que tem no fato relevante é sobre a gestão do shopping em si, né?